Fala pessoal, tudo bem? Professor Lindolfo aqui falando. É, Quero tratar com vocês um assunto que me foi perguntado muito durante as nossas outras aulas remotas, que era a respeito, professor, o que é uma ficha redacional? Como faz ficha redacional? Tá bom, vamos lá. Vou tentar explicar passo a passo dela para que a gente possa estar realizando, né, fazendo nossa ficha redacional e, em cima da ficha redacional, trabalhando então com o nosso tema redação. Só veja só, a ficha redacional é um esboço que vai facilitar, é um rascunho que vai facilitar que eu venha a desenvolver a redação depois. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos então ler o tema, certo? Vamos buscar entender o que o tema está pedindo para a gente, e aí nós vamos buscar dois posicionamentos possíveis. Preferencialmente, contrários, contraditórios, certo? Porque eu concordo, porque eu não concordaria. Então eu coloco esses dois posicionamentos. É a primeira parte da ficha redacional. Um eu vou dizer porque aquilo é certo, a outra porque aquilo é errado. Mas se eu não acho que aquilo é errado de forma alguma, então eu vou colocar duas certas ou duas erradas, desde que eu tenha dois posicionamentos possíveis. Por exemplo, é um absurdo que nós tenhamos que enfrentar essa pandemia com a quarentena, cada um na sua casa. É um posicionamento. Ou então, as medidas para a quarentena são mais do que adequadas. É outro posicionamento. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós fazemos na ficha redacional é colocar dois posicionamentos possíveis. Depois disso, nós vamos fazer 6 argumentos. Nós, nas nossas aulas, em sala de aula, nós falamos a respeito do que é argumentar. Argumentar é eu buscar convencer alguém de que a minha opinião sobre determinada coisa está correta. Ok? Para que isso aconteça, nós vamos ver o nosso posicionamento. E aí, em cima dos nossos posicionamentos, eu vou fazer 6 argumentos. Poxa, professor, 6? Sim, eu posso fazer 3 de um e 3 de outro, ou 4 de um e 4 de outro. Ou seja, eu vou olhar para o meu posicionamento. Vamos lá. Eu coloquei que o posicionamento sobre a quarentena é mais do que correto e necessário. Aí eu me pergunto, por que eu penso isso? A primeira coisa que eu pensar a respeito vai ser o meu argumento principal. Tá, que outros motivos eu tenho para concordar com isso? Então eu vou colocar mais 2 argumentos ali. Professor, eu vou ter que falar sobre cada um deles? Na ficha não. Na ficha redacional é em forma de tópicos, certo? Então eu coloco os 2 posicionamentos em forma de tópico e vou colocar do 1 ao 6 os posicionamentos, os argumentos, só em forma. Penso ser adequado porque evita o contágio social. Penso ser adequado porque o aumento de casos foi muito grande, não no mundo ou no Brasil. Então, vou citando os exemplos. Aí agora eu vou dizer o porquê eu discordo. Se eu coloquei esse outro posicionamento. Se eu coloquei 2 de concordância, então o que é que eu faço? Vou explicar um e depois explico o outro. Só um minutinho aqui. Vou deixar conectado aqui para não vir a descarregar. Ok, tudo certo. Certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, é assim que a gente faz os nossos argumentos. Por fim, eu vou colocar também duas propostas. Nós sabemos que a conclusão na redação são propostas de intervenção, certo? E o que é uma proposta de intervenção? São formas de resolver aquela problemática. E a gente já viu que as formas têm que ser possíveis, têm que ser práticas, ou seja, eu não posso estar, o ideal é que todos se respeitem. Tá, certo. Como é que a gente garante isso? Como é que a gente faz isso acontecer? São propostas práticas, objetivas. E é assim que nós vamos fazer, 2 propostas de intervenção. Assim fica formada a nossa ficha redacional. 2 posicionamentos, 6 argumentos, certo? 2 posicionamentos, 6 argumentos, 2 propostas de intervenção. Em forma de tópicos bem simples. Professor, para que isso serve? Quando eu vou redigir a minha redação, eu já busquei ali ver o quanto eu sei sobre o assunto.
Eu recomendo que antes da gente sair olhando o Google e tantos outros meios de pesquisa, a gente busque ver o quanto eu sei sobre o assunto. Porque o que é que acontece? É que muitas informações que eu recebo, eu não processo, eu não tenho consciência delas, certo? E isso vai ser necessário para a gente em um momento como, por exemplo, o Enem. Aparece o tema lá, eu não sei que tema vem, então não tem como eu me preparar, eu não vou estar com meu celular na mão para me socorrer de pesquisas. E são me dados 3 textos miudinhos de minutos, que nos ajudam, claro, mas não nos trazem muitas informações. Vão provocar em nós os saberes que nós temos. E deixa eu garantir para vocês, vocês sabem sim, certo? Então, o que é que nós vamos fazer em cima disso? Nós vamos olhar para a nossa ficha redacional, vamos ver que saberes os argumentos principalmente vão trazer esses saberes. E aí eu vou começar a escolher o que é que eu vou colocar na minha redação. Primeira coisa que eu escolho, o que é que eu vou, que posicionamento, qual desses dois posicionamentos eu vou apostar. Qual neles eu acho que é realmente o posicionamento que eu devo defender. Ok, escolhi o posicionamento. Então agora nós vimos que nós temos aquela estrutura de desenvolvimento, né? Argumento 1, argumento 2 e fato exemplo. Argumento 1 eu vou colocar o argumento principal. Qual o principal motivo do meu posicionamento ser esse? Vou lá e coloco ele. E agora eu desenvolvo. Agora eu não coloco mais em tópicos, agora eu estou redigindo. Certo? Redigir é escrever. Dissertar, que é a nossa redação é dissertativa, argumentativa. Dissertar é falar sobre alguma coisa. E argumentar é, como eu já disse, buscar convencer o outro de que minha posição está correta. Certinho? Então, feito isso, eu vou começar a desenvolver. Desenvolvo o primeiro argumento, né, explico direitinho porque eu penso daquela forma. Depois escolho outro argumento, que seria o que a gente chama de argumento acessório ou argumento suplementar. E saio colocando ali que outro argumento vai servir para embasar a minha tese, para embasar o meu posicionamento. Ok? Então, eu sugiro também que a gente coloque um fato exemplo. Esse fato exemplo pode ser algo que foi noticiado e que os jornais estão passando, ou aquilo que a gente chama de argumento genérico, aquilo que você não viu em lugar nenhum, mas está no inconsciente de todos. Toda vez que a gente diz todo mundo sabe, aquilo que todo mundo sabe é o que nós chamamos de argumento genérico. Não é uma coisa inventada, é aquilo que todo mundo, por exemplo, todos sabem que o contágio tem sido muito e o número de mortes tem sido grande. Ok, então muitos mortos e tal. Exemplo disso, exemplo da falta de cuidado e do que ele pode ocasionar, o número de mortos no mundo inteiro, né, fazendo com que até mesmo cemitérios fiquem sem condições de receber os corpos. Eu não citei a fonte, eu não disse que isso foi uma notícia que eu vi, mas é uma coisa que todo mundo sabe que está acontecendo. Isso a gente chama de argumento genérico, de fato exemplo genérico, certo? Por fim, nós vamos citar vamos escolher a nossa proposta de intervenção. Dessas duas propostas que eu fiz, qual é a melhor? Aquilo ficou bom na ficha redacional? Professor, quando eu fui escrever a redação eu não achei que ficou bom e aí terminei mudando. Excelente, é para isso que a ficha redacional serve. Ela é um rascunho para que a gente não precise corrigir na hora de redigir, na hora de dissertar. Então eu vou lá, pego o meu rascunho, já faço os consertos, já vejo o que é que tem que ser mudado e mudo na minha redação. Ok? Feito isso, nós vamos enviar as duas na aba de atividades lá do Positivo On, que eu vou estar abrindo a partir da segunda-feira, ou então no próprio vídeo aqui no YouTube. Certinho? Posta lá, ficha redacional e redação. Ok. Qual é o tema da vez? Sobre o que é que nós vamos tratar? Nós vamos falar a respeito da crise econômica, da crise mundial econômica. Há uma crise acontecendo no mundo inteiro, e isso é sabido, isso é noticiado, e já faz algum tempo que essa crise vem se desenvolvendo. Certo? Então, temos uma provocação aqui. Desde 2008, a crise financeira e econômica vem afetando diversos países pelo mundo. A gente vai poder estar pesquisando, já que a gente está em casa. Ela envolve o fechamento de bancos, crescimento da dívida externa e o aumento da desigualdade. Isso é sabido. Né? Muitos países estão enfrentando de forma maior, outras de forma menor, mas a crise atingiu
praticamente todos. Então, nós vamos pensar, vamos fazer alguns questionamentos para que a gente chegue nos nossos argumentos, nos nossos posicionamentos. O Brasil está inserido nessa crise? Desde quando que o Brasil está nessa crise econômica? Quais acontecimentos foram determinantes para desencadear essa crise financeira no mundo? Atenção! Vamos olhar e vamos pesquisar, vamos buscar o que é que a gente sabe a respeito. Que acontecimentos foram determinantes, ou que acontecimentos fizeram com que a crise começasse. Não é o que aconteceu após a crise. Foram determinantes para desencadear a crise. O que foi que provocou, o que foi que gerou essa crise. Depois, como as pessoas estão reagindo a isso? No mundo inteiro. Foi tendo a crise, as pessoas foram se reinventando, as pessoas foram buscando novas formas, ou as pessoas foram. A depressão foi aumentando. Vamos lá, vamos colocando tudo que aconteceu. Tá? Com o advento dessa pandemia, o que nós estamos vivendo hoje, do Covid-19, o que podemos esperar da economia? A gente espera que isso vai melhorar, a gente espera que vai piorar, como é que a gente espera que vai ficar? Certo? Quais são as expectativas? Não apenas o meu achismo, até porque, lembra, na redação a gente não se coloca. Certo? A redação ela é em terceira pessoa, ela é impessoal, então eu falo de forma genérica. Eu falo para um público que eu não sei quem é, então nem me dirijo a ninguém, nem me coloco na redação. Mas aí eu vou colocar o que é que o mundo espera disso, o que é que as pessoas estão esperando. E, por fim, quais atitudes seriam possíveis para uma mudança no cenário econômico mundial, certo? Esses são os questionamentos que a gente vai fazer para que a gente possa estar buscando os nossos posicionamentos e estar buscando também os nossos argumentos, certinho? Com certeza, a gente seguindo isso, a gente vai ter muita fonte de pesquisa, é um tema bastante fácil da gente trabalhar, que vai estar treinando a gente. Feito isso, quando vocês postarem para mim, a gente vai estar corrigindo, e na semana que vem nós temos reunião no Zoom, e nessa reunião eu vou estar apresentando, não se preocupe que eu não vou colocar o nome de ninguém, mas a gente vai estar apresentando quais foram os principais erros encontrados, quais foram os principais acertos, no que a gente pode melhorar, o que foi que faltou falar, se aquela estrutura está correta para a redação, ok? Então, a gente vai estar trazendo recortes e tal para colocar na tela para vocês estarem vendo quais foram as construções usadas por vocês e onde era que poderia mudar e o que é que está mais ou menos, o que é que está totalmente incorreto. Certinho assim, gente? Ok, então aguardo vocês na próxima semana, certo? Com as nossas aulas de literatura e de redação. Um abraço grande a todos, bons estudos, se cuidem.